Em nossos estúdios, aqui do Comando Geral, recebemos Isaac Menezes, futuro superintendente da Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas SAAD Sudeste, para falar sobre as prioridades e projetos da futura gestão nesta pasta, nesse sentido, e o que ele tem de ideias, né, para, então, portanto, a região sudeste aí da nossa cidade. Isaac, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Comando Geral. Bom dia aos colegas, bom dia aos ouvintes. Estamos aí nos planejando, estamos nessa transição, fazendo todo nosso planejamento para que a gente tenha uma gestão bem próxima da população, das lideranças, bem transparente também. A gente está saindo de uma gestão um pouco complicada. E é isso, vamos estar dialogando aí com vocês, com a população, no que tiver interesse. Muitos desafios a serem superados, né, Isaac? Mas vamos lá. Natanael, fica à vontade. Eu já começo perguntando, né, uma questão que é talvez a dúvida de muita gente, né? Uma das propostas já estabelecidas pelo prefeito eleito é a mudança de nomenclatura, que vai deixar de ser SAAD, retornar a SDU. É uma mudança apenas de nome ou vai ter mudanças também nas atribuições das futuras SDUs? Não, as atribuições permanecem. É claro que nós vamos ter uma reforma administrativa para fazer essas alterações, vão passar a se chamar SDUs. Também teremos algumas superintendências que serão extintas, né? Tinha sido criado a SAAD Sul 2, que ela não chegou a funcionar, vai ser extinta. A SAAD Sudeste 2, que estava em funcionamento, ela vai ser extinta, e o seu corpo técnico, assim como o seu orçamento, serão incorporados a 1. E também tinha a Secretaria de Produção Agropecuária, que ela volta para a SDR, que já fazia parte, também será extinta. Então, as nomenclaturas voltarão ao que estava antes, se chamarão Superintendência de Desenvolvimento Urbano ou Rural, de acordo com a sua região. Superintendente, o senhor compõe a equipe de transição, né? Então já tem mais ou menos um olhar, conhece também a questão da SAAD Sudeste, já tem um olhar mais técnico, mais atento às demandas da Zona Sudeste de Teresina. Mas nesse primeiro momento, quais são os principais desafios da pasta e aquilo que o senhor vai tratar como prioridade? Bom, nós já tivemos uma primeira reunião com o prefeito para a determinação dos focos que a gente precisa ter. E, claro, nós vamos tentar ser o mais pé no chão possível, cortar gastos, ter o pessoal bastante enxuto, e quando tivermos efetivamente uma caracterização bem feita da parte orçamentária do município, a gente vai conseguir dar um retorno melhor para a população de investimentos. Mas é claro que nós temos um planejamento, alguns deles citados pelo próprio prefeito durante a sua campanha. Nós temos um foco em não deixar obras paralisadas, como nós recebemos alguns relatórios que nós temos obras paralisadas na região, e nós temos esse planejamento de fazer logo uma manutenção rápida em vias, fazer uma limpeza conjunta com todas as STUs, para que a gente tenha um olhar diferenciado para isso, que é uma das grandes reclamações da população. Nós queremos entrar bastante forte com isso, a questão de limpeza, manutenção das vias, o que a gente conseguir de imediato já nesse primeiro mês. E, claro, focando em obter um relatório bem agrupado, consolidado, de todas as finanças do município, para saber o que a gente consegue executar efetivo com o orçamento que a gente vai ter. O senhor tem falado bastante em manter um contato com as lideranças comunitárias, as lideranças da região sudeste. De fato, como é que vai ser esse contato e de que forma a população, através das lideranças, ou a população em geral, pode contribuir com esse trabalho na SDU Sudeste a partir do próximo ano? Eu tenho vários planos relacionados a isso. Alguns deles ainda não estão batido o martelo, mas eu pretendo ser bem transparente com relação a tudo que está sendo feito. Como, por exemplo, fazer um planejamento de médio prazo relacionado a equipes de limpeza. Então, há sempre uma dúvida, não passou aqui, quando passou, quando vai passar? Nós queremos ter uma transparência com relação a isso, deixar já mapeado, com prazos, relatório fotográfico de onde passou. Isso é um dos pontos que a gente quer ter um retorno bem rápido para a população e que ela acompanhe isso de forma digital e rápida, através de um site, um link. Estamos estudando como vai ser ainda, através lá do Miguel, que ficará na pasta Prodaté. Outro ponto é a proximidade com as lideranças. Eu já conversei com várias delas, eu já participo, nunca saí dos grupos, desde quando estava em
entre 2018 a 2020 por lá, nunca saí dos grupos da região. E eu quero já, antes até de iniciar a minha gestão, fazer uma reunião com todos, porque eu quero me aproximar das lideranças, sabendo onde é que eles têm os principais demandas de cada local. Então, uma pessoa lá de determinada comunidade, ela sabe onde ela aperta, ela sabe o que é melhor para a sua região, e eu quero saber deles, num contexto geral, quais são as suas principais prioridades. É claro que nós não vamos ter como executar tudo rapidamente, mas a gente quer ter essa proximidade para planejar, levar esse custo para o prefeito e, se for o caso, até mais acima, para a nossa bancada federal, e procurar recursos também junto aos ministérios. A gente quer ter, mesmo que não tenha como executar agora, que a gente tenha um retorno para a população de que está sendo feito, de que está sendo planejado o que é o ideal para a população. Há informações de que os serviços, por exemplo, de coleta do lixo, iluminação pública, que hoje são feitos de forma centralizada por uma parte específica, eles podem ser direcionados para as SDUs, né? Há uma expectativa realmente de que isso ocorra, de que cada SDU seja responsável pela coleta do lixo naquela região, pela questão da iluminação pública também. O senhor acha que isso pode tornar o serviço mais eficiente? Não, vamos lá. A SENDU, quando ela vai ser extinta, mas ela sempre esteve com a parte de coleta domiciliar. As SDUs e até então também as SADs, elas ficam responsáveis pela limpeza pública no geral. Esse serviço, esse modelo, ele vai se manter, vai mudar apenas o órgão. Então, a parte de coleta domiciliar vai ficar linkada agora com a ETURB. Mas o modelo de limpeza, ela continua com as STUs da maneira como está. Cabina, varrição, recolhimento. E a coleta domiciliar vai ser direcionada lá com o Vicente, lá pela ETURB. A parte da iluminação ela também continua lá na ETURB, como já está hoje. E, é claro, vai ter um olhar diferenciado lá pelo atual gestor, nosso colega engenheiro Vicente, que também é do quadro do município técnico. Superintendente, alguns pontos da Zona Sudeste sempre são cobrados, né? Algumas situações até emblemáticas, que o senhor conhece bem. Eu cito aqui uma das mais lembradas pela população, a região da Curva São Paulo. Teve a sua reforma inaugurada na gestão do prefeito Silvio Mendes, lá em 2009, mas de lá para cá, né, aos poucos, vive uma situação de abandono. Não só estrutural, até a visitação caiu muito devido a essa situação. Qual o planejamento que o senhor tem para esses pontos, né? A exemplo da Curva São Paulo, né? Pontos de lazer e talvez a Curva São Paulo é o principal ponto turístico da região sudeste. A Curva São Paulo, nós temos sim um planejamento para lá, que ele vai envolver uma equipe multidisciplinar. Nós vamos trabalhar lá, vamos fazer um trabalho primeiro qualitativo, juntando inclusive o apoio da SENDEC, que vai se juntar com a economia solidária, porque lá um dos focos do Dr. Silvio é que a gente fortaleça novamente o Banco Popular. Então, a gente sabe que a questão do emprego e renda é algo bem complicado e ele quer que as pessoas tenham a capacidade de poder também ter um maior investimento. Esse é um foco direcionado aos investidores. E ele já fazia lá um trabalho qualitativo, de verificar quantos permissionários tem hoje, como está a qualidade do local lá, e fazer um planejamento a partir dele. Então, vamos nos reunir com esses permissionários, verificar essa estrutura e planejar o que precisamos ter de obra para captarmos recursos. Mais uma vez citando, nós não temos uma previsão hoje se teremos orçamento de imediato, mas isso não quer dizer que não podemos trabalhar com nossas bancadas, deputados, colher recursos de ministérios. Isso é o que a gente vai correr para que a gente faça, com certeza, um investimento lá que tenha a altura do que realmente merece, do que já foi a Curva São Paulo, e hoje realmente está muito degradada. Recentemente eles estavam lá na Curva São Paulo pedindo exatamente isso, pedindo um pouco mais de segurança e uma revitalização, né, do local. É exatamente isso que a administração vai ver se já de cara tem ou não condições, fará, mas vai depender aí das condições para que existam verbas para isso. Né? Tem situações de investimentos que a gente consegue fazer em curto prazo, né? De manutenções, de fazer com que os banheiros funcionem. Isso a gente consegue fazer já a curto prazo. Uma reforma para uma melhor qualificação do local é que exige um planejamento melhor e que exige um recurso um pouco maior. Então, a gente vai separar as duas coisas. Nós vamos fazer essa visita, nós vamos fazer esse trabalho em parceria com outros órgãos.
E o que pudermos fazer já de cara para melhorar a qualidade, como as manutenções de banheiros, pintura, melhorar acesso, nós já vamos fazer. Mas a gente sabe que ele precisa de mais. Ele precisa de mais investimento, precisa ter um olhar diferenciado, porque justamente é um grande ponto turístico, inclusive, da região. Superintendente, a questão dos servidores, dos recursos humanos, né, da SDU, da SAAD, atual SAAD, precisa de mais investimentos também nessa área? Vai ser uma preocupação sua, de repente, a possibilidade de aumentar, né, de ampliar a questão da quantidade de funcionários, de servidores? O prefeito ontem, numa reunião do secretariado, anunciou que a questão de concurso público está suspenso por conta da situação financeira em que ele está recebendo da prefeitura. Mas há já algum diagnóstico no sentido de que há realmente uma demanda por mais servidores, ou a equipe que se tem hoje é suficiente para trabalhar e prestar um serviço eficiente para a população? Bom, fazendo aqui o paralelo com a equipe que eu tinha enquanto estive lá em 2000, somando as duas SAADs, vão ser funcionadas como SDU, dá para se trabalhar com o que tem. É claro que a gente tem setores que podem ser fortalecidos, como o próprio corpo de engenharia e arquitetura, como o próprio corpo também da gerência de habitação. Lembrando que com a extinção da SENDU, a gente vai ter não apenas um trabalho direcionado ao trabalho social, que é muito feito lá pela nossa gerência de habitação, mas também o desenvolvimento de projetos para captar recurso, voltado para a construção de habitações, que isso não era nosso foco, era voltado para a SENDU, e agora vai ficar com a gente. Então, nós temos sim demanda de melhoria, mas sabemos que de imediato isso não vai ser impossível por conta da questão da equação econômica financeira realmente da prefeitura, e nós vamos tocar com o que tem, vamos fazer todo o possível e dar o nosso melhor. A Zona Sudeste vai receber, nos próximos anos, uma obra muito grande, uma obra do governo federal, né, que é exatamente a solenidade que ocorreu na segunda-feira, a questão da duplicação ali do trecho da BR-343. Isso vai impactar muito, vamos dizer, o tráfego na região. Obviamente, toda obra traz transtorno, principalmente um viaduto como aquele, num coração, vamos dizer ali, que liga, uma veia importante que liga a Zona Sudeste ao centro de Teresina. O senhor vai cuidar de algum planejamento para minimizar os impactos dessa obra? Espera-se que seja uma obra que de fato impacte, porque, enfim, é uma obra necessária, né, para a cidade. Eu já estive em contato com colegas do DENIT, lá com o Douglas Lemos, engenheiro de lá, ainda vou falar com o Ribamar, meu colega também. Eles deram entrada nesse projeto inicialmente, muita gente não sabe, mas ainda na gestão do Firmino. Esse projeto como um todo, ele pegava lá desde daquela trincheira que foi feita lá na BR, até o viaduto do Mercado do Peixe, essa duplicação como um todo, e também com uma nova ponte, e que será ali na região do Tancredo. Então nós já tínhamos conhecimento desse projeto, ele foi fatiado por conta dos recursos que já estavam disponíveis, e pela época tiveram que mudar de empresa, fazer nossa nova licitação. Então assim, eu já tenho conhecimento do projeto. Agora os valores devem estar atualizados e eu pretendo sim manter um contato muito próximo para a gente tentar diminuir todos esses problemas que com certeza vão ter durante todo esse período. Então essas obras vão gerar os transtornos que são normais, mas que são necessários para que a gente tenha o investimento necessário para a população. Bom, hoje pela manhã, na primeira parte do programa, falando aí nessa região ali do Mercado do Peixe, dessa duplicação, eu recebi a reclamação aqui de ouvintes transeuntes, né, pessoal que trabalha com sistema de aplicativo e até mesmo pessoas comuns do dia a dia, reclamando das conversões proibidas ali exatamente naquela rotatória ali na saída do Liceu, para quem vai pegar a ponte para ir para a antiga maternidade, enfim. As pessoas querem, porque quando o sinal abre fica o fluxo, né, entrando e saindo do Liceu, mas as pessoas querem porque querem fazer aquela conversão proibida à esquerda para irem para a ponte, não querem ir lá embaixo fazer o retorno e voltar. Então o que ou seja, entendo que seja ali um perímetro da Polícia Rodoviária Federal, mas o que a SDU, a SAAD, no momento, pode fazer, Sudeste, para colocar ali um carro da Guarda Municipal também, da S-Trans, enfim, para fiscalizar, porque quando existe a presença, digamos, do policiamento de trânsito,
eles não fazem isso e o trânsito flui. Ou seja, a reclamação é porque eles ficam esperando uma vez para poder entrar, pode causar um acidente e causam engarrafamentos. Nós sabemos que é uma questão pouco complicada, a gente difícil, tratar com né? relação à educação no trânsito. Não é tão simples. Então, assim, nós vamos, claro, verificar junto ao companheiro lá, o Carlos Daniel, que ficará na parte das trans, o que a gente consegue fazer, se pode dar alguma nova solução para o local. Porque assim, a partir do momento que a educação no trânsito não funcionar, que a fiscalização for ficar comprometida, a gente não pode estar todo dia no local. Talvez seja o caso de se implantar fiscalização com câmeras e começar a doer no bolso daquelas pessoas que estão cometendo a infração. Até o ouvinte falou assim, rapaz, se não puder ficar o carro da polícia direto lá, arrumar uma maneira de liberar uma curva para a esquerda. Os estudos de tráfego, o sistema de tráfego, de semáforos, né? Os estudos de tráfego com certeza vão existir lá com o Carlos Daniel para melhorar o trânsito no geral. Então, algumas situações foram bem modificadas da época da gestão do Firmino para o que estão hoje, e a gente vai avaliar, claro, se estiverem funcionando bem, permanecerão. Se não, o Carlos Daniel lá pela parte das trans deve propor novas alternativas de tráfego para melhorar, e caso não funcione, mesmo com a alternativa ideal, o povo ainda continuar fazendo essas conversões equivocadas, proibidas, aí vai ser o jeito de entrar na pior parte, que é a punição. É verdade. Superintendente, falando de transição, o senhor faz parte da equipe de transição do prefeito eleito Silvio Mendes. O prefeito já anunciou, como o senhor bem disse, mudanças no organograma da prefeitura. Qual é a expectativa, né? Essa reforma administrativa, ela deve ser votada ainda esse ano, né? Há um diálogo, inclusive, com a equipe do atual prefeito para que essas mudanças sejam enviadas ao Legislativo ainda em 2024? O ideal seria que sim, que fosse enviado esse ano. As conversas estão tendo, precisa haver uma negociação, claro, porque a equipe de transição não tem o poder de enviar um projeto à Câmara. Quem tem essa responsabilidade, essa competência é a própria gestão atual. Então a gente precisaria, nós estamos nos mexendo, nos mobilizando para concluir um projeto de mini reforma administrativa, já contemplando tudo que o prefeito já anunciou. E essa reforma, se ela já fosse para esse ano aprovada pela Câmara, a própria lei orçamentária anual, que é voltada para o ano que vem, já estaria adequada à nova estrutura, ou seja, iam se evitar possíveis suplementações de ordens assim, muito altas, né, que iam comprometer possivelmente até a gestão nossa no ano que vem. Então, é uma ideia, sim. O nosso coordenador atual, que é o vice-prefeito e secretário de governo, Jeová Alencar, está à frente dessas conversas, lá também com o secretário João Henrique, de planejamento atual, e esperamos que elas se desenrolem bem e que a gente consiga aprovar isso ainda esse ano, para que ele tenha vigência efetiva no ano que vem. Superintendente, a gente sabe que a tecnologia é uma ferramenta que pode contribuir muito com a gestão municipal. E as SDUs, né, hoje as SAADs, elas são responsáveis, por exemplo, para a questão da fiscalização, da abertura de empresas, né? Elas é quem ajudam ali a emissão do alvará, enfim. E hoje há, de certa forma, uma demora muito grande no que diz respeito a essas análises, né? Porque as equipes precisam ir até o local onde a empresa vai ser aberta, verificar as condições. Há algum planejamento para que a tecnologia seja melhor utilizada e haja uma agilidade, uma desburocratização, por exemplo, o que pode incentivar e facilitar, de certa forma, as condições de empreendedorismo na cidade? Com certeza. Eu estive recentemente em Fortaleza e Recife com o Miguel, que ficará lá na parte da Prodater. E o Miguel, inclusive, tem uma missão dada pelo nosso prefeito eleito, que é de fazer uma transformação digital na cidade. Então, Recife, por exemplo, ela é destaque nacional, até internacional também, já vários convites para explicar o modelo que eles implantaram. E a gente viu lá, muito, muito bacana o modelo que eles implantaram de transformação digital na cidade. Nós vamos adaptar a nossa realidade, queremos adaptar a nossa realidade. E também vimos essa questão dos alvarás, como eles funcionam de forma mais rápida, de forma mais digital, lá em Fortaleza, que é um modelo também bastante divulgado, de sucesso no Brasil. Então, lá em Fortaleza, ele praticamente a população consegue abrir
as suas empresas, consegue pegar, tirar um alvará para construções mais simples de forma automática, tudo digital, fazendo autodeclarações. Então, para a gente fazer esse modelo ser implantado aqui, os estudos já estão acontecendo, nós precisamos fazer alterações legislativas que envolvem desde o nosso plano de ordenamento territorial, legislações na parte ambiental, e, claro, a melhoria dos nossos sistemas, que está à frente lá pela Prodater. Mas isso é, sim, uma grande pauta nossa, nós já estamos tratando, e como eu já citei, inclusive, nós fizemos essa viagem recente para Fortaleza e Recife exatamente com essa pauta. Transformação digital, melhoria na qualidade de atendimento à população e agilidade na abertura de empresa, a abertura de solicitação de licenças para os mais diversos fins. Tem licenças de todo tipo. Para a utilização de vias, de praças, licenças para todo tipo, para a colocação de outdoors, placas. Esse tipo de licença hoje, todas elas demoram muito, e a gente quer que isso fique automático, totalmente digital. Então, os estudos estão acontecendo e a gente quer implantar, assim, um dos focos do nosso prefeito. Só uma última pergunta minha. Que a cidade de Teresina como um todo tem muitos problemas relacionados à questão de galerias, né? Pontos de alagamentos. A gente agora não está lembrando, mas quando for no início do ano a gente vai começar a ver nas ruas novamente esse problema. E normalmente essas questões relacionadas à infraestrutura ficam a cargo das SDUs. Há alguma previsão do senhor implantar um monitoramento dos pontos mais críticos na Zona Sudeste? A questão também das áreas de risco relacionadas à questão da drenagem e principalmente a busca por soluções para esses problemas de galerias. Quando a gente fala em galerias aqui na nossa cidade, a gente lembra dos pontos mais conhecidos, né? Mas nos bairros existe também uma demanda muito grande e a população sofre quando é no período das chuvas. Bom, nós temos sim também um foco voltado para galerias. Então, aqui especificamente na região sudeste, nós temos 3 grandes bacias que elas influenciam bastante no nosso dia a dia. Tem uma que ela é a maior bacia de Teresina, que ela serpenteia a BR, ela passa pela Zona Leste, volta para o Sudeste, é aquela que sai no final ali na Joaquim Nelson, ela passa também lá pela Mirtes Melão, o maior, ela tem provavelmente a segunda maior vazão de água que a gente tem em Teresina, acho que só perde lá para a PE31 no Torquato Neto. É aquela que interdita ali a ladeira do Uruguai. Então, sim, ela é bem complexa, mas os estudos já estão acontecendo através da SEMPLAN. Existe uma secretaria executiva chamada de Captação de Recursos e Monitoramento. Elas já estão em desenvolvimento desde a gestão do Firmino Filho. Continuaram com a mesma equipe, ela não foi modificada nessa atual gestão, está lá à frente o Ítalo Portela. Os estudos estão rolando, eles são bem complicados, relacionados a essa galeria específica. Relacionadas às outras duas, já temos projeto completo, que é a PD2 e a PD06. Então, essa PD02 é aquela que chega ao final dela ali, né, entre o Manuel Evangelista 1 e 2, temos um canal lá enorme, e lá no final, inclusive, ela cruza com a Avenida São Francisco, onde foi recentemente, acho que iniciado uma nova etapa, que a gente quer botar para frente. Então, a nossa ideia é que isso que já tem projeto feito, que já foi apresentado no novo PAC, a gente vai destravar com a nossa equipe. Então, vamos utilizar a bancada, vamos utilizar o apoio do prefeito, vamos utilizar o nosso novo secretário que vai ter em Brasília, lá, Vitor Linhares, para que a gente consiga destravar esse recurso o mais rápido possível e liberar. Vai ser uma obra belíssima para a gente, não conseguimos executar isso com recurso próprio, um investimento muito alto, mas nós vamos ter toda essa força da nossa equipe lá em Brasília para destravar, e é uma obra que vai ter tanto a galeria que vai ter na região, que vai melhorar muito, todo o entorno, mas também vai ter toda uma parte voltada para o urbanismo. Então, aquela região que hoje é só um canal, pouco povoada, pouco visitada, vai ser também uma região turística. Vai ter calçadas, iluminação em LED, todo o investimento do como está projetado. Então, esse é da PD02. A PD06 é aquela que atravessa a região do Disseu 2. Então, lá precisamos também de investimento muito alto. Ela atravessa, os volumes, a sua bacia de contribuição começa desde o Disseu 1, próximo do mercado Disseu 1, atravessa todo o Disseu 2 e vai chegar lá na região da Avenida São Francisco, que vai no sentido do Rio, e exige um investimento muito alto, mais alto inclusive do que da galeria anterior citada,
E ambas hoje têm projeto feito pela Prefeitura desde a época do Firmino Filho, do ex-prefeito, e a gente vai novamente colocar como prioridade para que a gente consiga desenrolar esse recurso. Relacionados a manutenções, monitoramento, como você citou, está no meu planejamento específico, colocar dentro do meu setor de engenharia uma central de monitoramento com TVs ligadas a georreferenciamento e a diversos modelos. Então, assim, eu quero que minha equipe trabalhe com drone, fazendo sobrevoo, que a gente chama de aerofotogrametria, dos principais cursos d'água. Eu, especificamente, já estou fazendo um levantamento hidrológico da região, vendo esses principais cursos e os principais pontos que a gente costuma ter problema. Eu fiz isso enquanto estive na Zona Sul como executivo e vou fazer para a Zona Sudeste, que é, nesses principais pontos eu vou enviar minha equipe semanalmente, vamos fazer um sobrevoo na região e verificar os pontos que a gente precisa fazer, as correções, manutenção preventiva e corretiva, limpeza de canais, onde tiver galerias obstruídas, entrar para já evitar que tenha os possíveis alagamentos. E a manutenção corretiva vai ser voltada para as zonais. Então, hoje nós temos pouquíssimo recurso próprio para isso, do que a gente já verificou para o planejamento do ano que vem. Então, a gente pretende ter o melhor planejamento possível voltado para evitar. Então, sabendo que já vai ocorrer, nós precisamos fazer essa manutenção corretiva através das zonais que a gente pretende licitar a novas empresas. Ok, então para você que nos acompanha, o nosso muito bom dia, e o Júnior Gavião está aqui, ele parabenizando pela indicação, desejando sucesso, né? E está acompanhando aqui a nossa programação. Conversamos com Isaac Menezes, futuro superintendente da Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas SAAD Sudeste, que Futura SDU, né? Futura SDU. Vai voltar a ser SDU. Vai voltar a ser a SDU. E Isaac, o nosso muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Não será aí um trabalho fácil, até porque dificuldades existem. Já existiam as dificuldades e agora recebendo, digamos assim, a casa um pouco desarrumada, mas colocar o pé na estrada, ir à luta, né? Afiar as mãos, e com certeza desejamos muito sucesso para você e que de pouco a pouco, de pedra em pedra, digamos aí, esse castelo seja construído, ou seja, para que o pessoal da Zona Sudeste realmente se sinta prestigiado e orgulhoso aí da SAAD, da sua região. Muito obrigado pelo convite, agradeço aos colegas, a todos os ouvintes. Lembrar que, mais uma vez, como o prefeito tem falado constantemente, a eleição passou, palanque desarmado, nós vamos atender a todos do mesmo jeito, todos a população da região, todos os líderes comunitários. Nós queremos ter uma boa proximidade, transparência em tudo que a gente for fazer e ajuda também da população que sabe exatamente onde o calo aperta, e a gente quer ter esse planejamento bem linkado com as nossas equipes também que vão captar recursos para que não fique apenas no papel, que a gente consiga ter um bom planejamento, fazer boas previsões e boas execuções de tudo que a gente dá, tirar essas obras que estão paradas para botar para andar. E é isso, ter um bom retorno para a população, que é o que eles merecem e que é o que eles precisam, e a gente precisa fazer com que o povo tenha novamente orgulho de ser teresinense. Boa sorte. Boa sorte, bom trabalho.